Olá, boa noite pessoal. A nossa quarta aula de literatura. Conforme combinado, hoje a gente vai fazer uma leitura e interpretação do livro Os Sertões, de Euclides da Cunha. A gente vai ver cada parte aqui e a partir daí a gente vai fazendo as reflexões. No final, a gente vai ter um bloco de questões e em seguida vocês vão tentar responder. Só lembrando que as questões anteriores eu continuo recebendo para poder corrigir da nota de vocês. Então vamos lá. Literatura bloco 4. Conforme combinado aqui, a gente vai ver o estudo do livro Os Sertões, do jornalista e escritor Euclides da Cunha. Lembrando que essa literatura é uma literatura que narra sobre uma realidade que ocorreu no sertão da Bahia. No decorrer da leitura vai ser discorrido esses eventos que aconteceram, conhecido como a Guerra de Canudos. E Euclides da Cunha foi o escritor desse episódio. Vivenciou, inclusive, essa realidade. E é uma literatura realista, né, que trata sobre os acontecimentos e os problemas do nordestino, inclusive, nesse período. Então, na nossa introdução, nós temos aqui a Guerra de Canudos. Foi um episódio marcante na historiografia brasileira. Fato esse que se transformaram em estudos de notáveis pesquisadores e escritores de vários níveis acadêmicos. O conflito ocorrido no século XIX entre pobres camponeses e as forças militares da República marcaram a história local no sertão da Bahia e provocou grandes rumores na capital da República do Rio de Janeiro. Só lembrando que nesse período, século XIX, a nossa República, ela era a gente estava vivendo uma recém-república no Brasil, construída há pouco tempo, e a capital era o Rio de Janeiro. Então a vida difícil no semiárido nordestino, assolado pela condição precária, fez surgir no sertão milhares de pobres, famintos e desabrigados, que perambulavam sem um destino, sem um determinado rumo, até encontrar com um homem que caminhava no sertão conhecido por Antônio Conselheiro. O religioso apregoava sobre a hostilidade da vida, a hostilidade da República, inclusive, no quesito da cobrança de impostos e a necessidade maior de poderem viver em uma comunidade que tempos depois se firmaram em um determinado ponto para solidificá-la. No ponto estabelecido por Conselheiro, que era justamente o líder do movimento, em uma fazenda devoluta, ou seja, abandonada, sem nenhuma produtividade, o líder messiânico passou a chamar de Belo Monte, localidade que somou milhares de camponeses pobres e sofridos, com as agruras da miséria. Em Canudos eram bem recebidos e logo tinham trabalho e muitos outros afazeres para manter a comunidade funcionando a todo vapor. Então a comunidade, quando ela foi formada, ela recebia vários camponeses de várias regiões do Nordeste que quisessem se instalar nessa nova comunidade. Lembrando que esse povo não tinha antes um local para plantar, para viver e tirar o seu próprio sustento. Antes ou perambulavam ou viviam submisso às terras dos coronéis.
e de forma muito precária e muito difícil. Com a instalação nessa região, que eles chamaram de Belo Monte, aqui eles passaram a plantar, colher e tirar o seu próprio sustento. Notamos que essa massa de camponeses, unificados e com sede de mudança em suas vidas, realizaram conjuntamente o que a República na época não pretendia realizar. Logo foram vistos pelas elites oligárquicas locais e pela política republicana como um ponto de pessoas grosseiras que seria uma ameaça para as elites latifundiárias. Muitos intelectuais do período foram contra as investidas federais, contra o povo pobre de Canudos. Então vejam bem, a organização desse povo e esse trabalho cooperado entre eles, trabalhando agora mais para tirar o seu próprio sustento, a sua própria sobrevivência, não era algo bem visto aos olhos da República e muito menos aos olhos dos coronéis, que eram as elites proprietárias de grandes terras, por isso o nome latifundiários. Então, passaram a hostilizar, ou seja, passaram, de certa maneira, no começo, a defamar o movimento e preparar, possivelmente, para o futuro, que não demorou muito, a derrubada desse movimento. Lembrando que eram pessoas pobres, com condições precárias de sobrevivência, que queriam viver com a sua condição, com a sua dignidade, coisa que não existia antes. E quando esse povo se unifica para poder trabalhar e com o suor do seu rosto ter a sua condição digna de sobrevivência, passaram a ser mal vistos pela política da época. E foram muitos os intelectuais, os pensadores, que foram contra as investidas federais do Exército enviadas para Canudos, porque sabia que aquilo era considerado injusto, né? Combater um povo pobre, faminto, que estavam tentando sobreviver de forma organizada. Então muita gente na época, na capital, no Rio de Janeiro, fizeram muitas críticas à República, muitas mesmo, não foram a favor, porque viram que isso era uma injustiça. Então, reivindicações realizadas na capital da República por manifestantes que viam como uma verdadeira injustiça o que o poder político estava fazendo contra camponeses pobres. Para tanto, não houve jeito com as manifestações. Foram 4 expedições a fim de acabar com a comunidade de Canudos. Eu percebo aí que mesmo com os protestos, as reivindicações escritas, mesmo assim, esse apelo intelectual, né, dessas pessoas mais sensatas, percebendo essas injustiças, mesmo assim não foi possível impedir que a República enviasse tropas para destruir Canudos. E o que era Canudos? Eram trabalhadores camponeses, antes desempregados, e que agora estavam vivendo em comunidade. Incluía senhores de idade, senhoras, crianças, rapazes, entre outros, né? Não eram marginais, eram pessoas que queriam viver com dignidade. Reparavam-se as armas, no arraial estrugia a orquestra estridente das bigornas, a cadência dos malhos e marrões, enrijando e maleando as foices entortadas, aguçando e aceirando os ferrões buídos, temperando as lâminas largas das facas de arrasto, compridas como espadas, retesando os arcos, que lembram uma transição entre as armas dos selvagens e a antiga besta de Polé, consertando
a fecharia, perra das velhas espingardas e garruchas, e das tendas abrasantes irrompia um ressoar metálico de arsenais ativos. Aí ele está demonstrando os preparativos com o que tinha naquele momento para tentar enfrentar os invasores, né? Pode-se dizer assim. E as armas que o povo tinha, o povo camponês, não passavam de espingardas socadeiras, foice, enxadas. Essas eram as armas que eles tinham, que também serviam como instrumento de trabalho na própria lavoura. Da primeira expedição até a última, o povo da comunidade resistiu bravamente, como podia, mas não integraram facilmente a próspera comunidade, de pessoas que não só rezavam, mas também trabalhavam e se ajudavam diariamente a fim de garantir o bem comum na sociedade defendida por todos que ali viviam, e com todo o apoio sereno do líder Antônio Conselheiro. Então, esse povo, além de ser trabalhador, também, infelizmente, né, tiveram que enfrentar a maquinaria tecnológica da República na época. Metralhadoras, canhões, cavalaria, exército treinado, né? Mas Canudos resistiu tanto da primeira expedição até a última. Foi um povo que brigou, né? Lutou bravamente para defender a sua comunidade recém-construída, pode-se dizer assim. E não foi fácil, porque a República pensou que talvez acabaria isso em um mês, uma semana, mas não foi tão fácil assim. E toda essa bravura do camponês, né? É tanto que Euclides da Cunha tem uma frase do livro que ele diz: o povo camponês é antes de tudo forte, porque além de passar as dificuldades da seca, as intempéries da natureza, as dificuldades, era um povo resistente, era um povo que não se dobrava fácil diante das dificuldades. E a partir do momento que foi enviado essas tropas militares para destronar Canudos, né, para destruir Canudos, a população que nunca tinha vivido uma condição de prosperidade, no sentido de viver, plantar, colher e tirar o seu próprio alimento, o seu próprio sustento, eles não estavam dispostos a entregar de mão beijada, deixar aquilo ali ser destruído assim tão fácil. Então era um povo que lutou bravamente. É tanto que tem um filme, né? Eu proponho para que vocês procurem esse filme, tem na internet. O nome do filme é Guerra de Canudos. O livro, além de ter sido uma literatura realista, também foi transformado no filme. Muito bom filme. E é interessante que, se vocês puderem assistir ao filme, é muito interessante. Até para ver também nas imagens, né? Representado pelos atores brasileiros, o que de fato aconteceu. E na sua liderança desse movimento, tinha o líder messiânico e carismático, Antônio Conselheiro, homem esse sereno, tranquilo, que liderou esse povo com amor e muito respeito. E esteve com eles, né, com todo esse povo, até os últimos momentos dessas batalhas. Claro que ele morreu antes. Mas morreu de morte natural mesmo. Inclusive, Antônio Conselheiro, ele é filho de Quixeramobim, da nossa região, estado do Ceará, né? Então, no Brasil, no final do século XIX, com o advento da República,
em 1889, temos, em contrapartida, a massificação de pobres no campo, resultado de uma transformação política que não conseguiu sanar as condições de desigualdade, em referência ao camponês pobre que passou a sofrer as intempéries do campo. Então veio a República, que antes era a monarquia. Então, com o surgimento da República, a República não conseguiu trazer uma condição de dignidade e uma condição mais estável para essas camadas sociais. E o resultado foi que essas pessoas teve que retornar para o campo e trabalhar nas grandes fazendas, agora sob a égide dos coronéis, né? Sob a batuta dos coronéis. E essas pessoas se submetiam ao trabalho no campo e não tinham uma vida digna, viviam numa condição insalubre, muito difícil, e continuavam pobres, enquanto os coronéis, né, esses latifundiários, donos de propriedades, grandes propriedades de terra, permaneciam muito ricos e muito poderosos. Então, Canudos, ele é também consequência de uma política desajustada, pode-se dizer assim, de uma república que nasce, mas que traz consigo uma série de problemas, né? E também de desigualdades e injustiças. Isso é inegável, né? Ainda hoje nós temos também situações parecidas. Então, no processo republicano consolidado no país, que dissolveu a antiga monarquia, governo, né? Aí era um governo de rei. Quando se fala de monarquia, estamos falando de reinado, né? Então nós temos em questão o continuismo, ou seja, a continuidade da propriedade rural nas mãos de uma elite. Quando se fala de elite, nós estamos falando de pessoas que eram proprietárias, ou seja, pessoas de posse, que tinham controle, que eram influentes na política, não só na política local, como também na política nacional. Porque a política relacionada ao coronelismo era uma política também alinhada aos ditames da política republicana local e nacional. A riqueza do país se mantinha concentrando o poder político também relacionado à posse de grandes fazendas, para a satisfação do gozo de seus mandatários atrelados na República, que acabava de alguma forma, né, de alguma maneira, satisfazendo as elites da época. Ou seja, essa riqueza concentrada, né, dessas grandes propriedades, dessas fazendas, era uma riqueza que satisfazia o gosto, né? Quando falo gozo, satisfazia aos caprichos e aos interesses desses mandatários locais, alinhados, né? Quando eu falo alinhados aqui, é ligados, atrelados à República desse século XIX, da época. E claro, satisfazia essas elites, né? E fortalecendo essas elites. Enquanto, do outro lado, havia uma massa de camponeses desempregados, maltrapilhos, famintos e miseráveis, que resultou nesse grande drama real e social. Ressaltando que os antigos escravos abolidos com o republicanismo se transformaram em grandes massas humanas. Outro problema também, não foi só a questão dos camponeses, né? Porque havia também a questão da escravidão. Então, com a abolição da escravidão, essa república, repetindo, a recém-república, ela não foi capaz de dar cabo, né, com sabedoria e inteligência
para garantir trabalho, salário, condições dignas para os ex-escravos. E não só dos ex-escravos, mas também pela a massa de camponeses que nesse momento já também sofria muito na região nordestina. Não só o Nordeste, como em boa parte do país como um todo, né? Aqueles que viviam na capital, que agora não eram mais escravos, acabaram virando moradores de rua, mendigos. Ou seja, é importante compreender o contexto, né? O que é o contexto, como isso surgiu, até mesmo para a gente poder entender por que existe uma situação de desigualdade, de desempregados, massa de desempregados até hoje no país. Fruto de uma política que não conseguiu trazer resultados humanizados, ou seja, resultados que viessem garantir a dignidade humana, porque todo mundo necessita, é claro, da moradia, saúde, educação, saneamento. Isso está posto na Constituição, né? Que depois foi reelaborada. Então nós temos aí trabalhadores rurais sendo utilizados como mão de obra, né, dos coronéis, submetidos a uma condição degradante, ou seja, muito difícil. Essa situação provocou a cristalização da pobreza, ou seja, fortaleceu, endureceu mais ainda a pobreza, porque quando se fala de pobreza, a gente está falando de não só da falta de recursos, né, mas da pobreza em todos os sentidos. Dominada pela política dos latifundiários, que são os coronéis, que se aproveitavam dos camponeses miseráveis da época para a satisfação de seus caprichos, utilizando uma mão de obra barata, exploradora e semi-feudal. Ou seja, além de existir de fato a necessidade dessas pessoas, e a situação era muito delicada, esses coronéis se aproveitavam desses pobres trabalhadores e pagavam para eles uma merreca, né? E a condição de vida dessas pessoas se tornava cada vez mais difícil, mais degradante. Por outro lado, esses camponeses passaram a viver de forma agregada nas mãos do latifúndio no final do século XIX. Nesse aspecto surge o fenômeno da unidade entre os camponeses que viviam sem perspectiva de vida nas fazendas dos grandes latifundiários. Percebam aí, né? Essas pessoas, para não ficarem jogadas, sem perspectiva, se obrigaram a se agregar nessas fazendas, a fazer um serviço em troca de algum sustento. Então, esse sustento não foi o bastante para trazer uma condição melhor para essas famílias, para essas pessoas. Percebam aí no decorrer do texto onde isso vai desembocar, né? Toda essa situação vai gerar uma situação. Ou seja, não foi uma coisa que surgiu assim aleatoriamente. Teve um porquê. Nada surge do nada. Então, vocês vão entender mais na frente e nas outras aulas também o porquê que aconteceu a Guerra de Canudos. Então, o agrupamento de homens e mulheres pobres, o campo teve vulto com as palavras e o carisma do messiânico conhecido como Antônio Conselheiro, que caminhava por várias regiões do Nordeste, pregando sobre a palavra de Deus e utilizando a fé como ferramenta para unir o povo e desenvolver a prática de uma convivência social para o bem comum dos envolvidos na sonhada comunidade. Então esse homem, Antônio Conselheiro, né,
vendo a situação das pessoas, vivendo numa situação de penúria, muita dificuldade, ele passava fazendo as suas pregações e dizendo para esse povo que era possível esse povo viver numa comunidade, de forma comunitária, viver de acordo com o sustento do seu trabalho, do suor do seu rosto, e dali tirar a sua condição de vida e viver de uma forma comum entre todos, numa comunidade. Comunidade essa que passou a ser sonhada, né? Passou a ser idealizada, imaginada, e que só faltava colocar na prática. E Antônio Conselheiro dava muito, acentuava muito a ideia dessa comunidade, que justamente a República, vendo essas pregações, passou a temer que as pessoas aderissem como um todo a esse movimento e viesse ameaçar a República. Porque aqui as pessoas passaram a viver de acordo com as suas condições, todo mundo trabalhando, todo mundo dando a sua contribuição, e o resultado do seu trabalho servia para satisfazer toda a comunidade. Toda a comunidade. Ninguém passaria fome, ninguém passaria dificuldade, todos teriam teto, coisa que a República na época não resolveu, né? E se você for ver até hoje também não resolveu, porque existem muitas questões relacionadas ao direito das pessoas que ainda não foram de fato respeitados, né? Ainda tem muita gente morando na rua, desempregados, sem teto, sem terra, ainda hoje. Então essa ideia de comunidade, de viver de forma coletiva, todos trabalhando a serviço de todos, né? Não agora a serviço de um único dono, que eram os coronéis, mas aí trabalhando a serviço de todo para o desenvolvimento da comunidade e para o desenvolvimento de todos na comunidade. Isso, de certa forma, passou a ser algo agradável para aqueles que viviam numa situação de muita dificuldade, no caso os camponeses. Então Antônio Conselheiro passou a ser uma figura admirada, respeitada e seguido por muitos camponeses. No filme vocês vão ver muito bem isso. Então havia 5 anos fora abolida a escravatura negra e 4 da proclamada República. Quando chegou a Canudos, a gente de Conselheiro, mas aquelas mudanças na fisionomia política do país, impostas, embora por certas modificações na estrutura econômica, em nada melhoraram a sorte dos trabalhadores, e muito menos da grande massa do campo, submetida pelos senhores latifundiários. Ou seja, aí só fortalece o comentário do slide anterior. A República se estabelece, vem o fim da escravidão, mas a República não foi capaz de garantir e solucionar condições agradáveis e de qualidade de vida para as pessoas, né? Então a República de 1889 e o seu determinado avanço na área da economia, visando também a construção de estradas de ferro para o desenvolvimento e a circulação de mercadorias e a construção de indústrias, foi um empreendimento que atendeu somente áreas da região sul do país. Então veja bem, o desenvolvimento econômico, industrial, ele de fato existiu, mas ele existiu numa determinada região do país, ou seja, a região sudeste foi a região mais desenvolvida nesse período, enquanto a região nordeste
não foi dado a ênfase, né, relacionada ao desenvolvimento tecnológico industrial. Então, isso precarizou mais ainda a região, trazendo uma série de problemas políticos, econômicos e sociais, né? E claro, uma elevação gigantesca da pobreza. Então a região nordestina não foi atendida com esses importantes empreendimentos, provocando assim a Guerra de Canudos, na região da Bahia. A união de camponeses no local, de forma organizada, visou obter até as últimas consequências a manutenção desse espaço. Essa organização era vista como algo ameaçador para os proprietários de terras desse período. O século XIX foi um período de crise econômica, causando o desequilíbrio da economia republicana, assolando o mercado brasileiro e custeando ainda mais a vida do trabalhador do campo e da cidade. Pois a República, surgida, não aprofundou a política para atender também as camadas pobres do campo. Foi uma república compromissada a uma burguesia que não atendeu politicamente as regiões precárias do país, o semiárido nordestino, situação que acabou gerando uma série de revoltas populares semelhantes à que ocorreu em Canudos. Percebam que a política desajustada, ou seja, mal administrada em relação a desenvolver condições em um determinado local, na região sul, não desenvolveu condições de tecnologia e desenvolvimento econômico e social na região nordeste. Isso provocou, de certa maneira, uma série de problemas. Quando se fala de problemas, nós estamos falando de fome, desemprego, pobreza, precarização, doenças, ou seja, uma série de problemas. Porque a questão do semiárido, a questão da seca, isso aí é uma questão da natureza. Essa região, ela sempre sofreu, até onde se sabe cientificamente, ela sempre sofreu com essa questão da seca, essa região nordeste. Mas não é só a questão da seca que garante a pobreza e a miséria. Não é só isso. Porque com o uso de tecnologias, com o uso de políticas públicas que tenha de fato interesse de fazer aquela região crescer, eles têm condições de criar estruturas e criar meios para que a tecnologia venha garantir o desenvolvimento e a sustentabilidade dessas pessoas e com qualidade de vida, independente de chuva, porque existe tecnologia para isso. A realidade é que não houve interesse. Por isso a importância de conhecer a história, de refletir o contexto, o início, por que isso aconteceu, né? Porque a pobreza na região norte, nordeste, ela é consequência de políticas desajustadas, políticas que não teve o compromisso de trazer uma desenvoltura tecnológica e econômica para atender todas as camadas da sociedade. Algum tipo de investimento que teve, mas foram investimentos para atender a satisfação de um pequeno grupo, no caso aí os coronéis, os grandes proprietários de terras, né? São os latifundiários, que hoje em dia ainda tem muitos, né? Não é mais os coronéis, mas hoje grandes propriedades de terra estão nas mãos de um grupo, né? De uma elite da terra,
Enquanto isso, nós temos pessoas sofrendo a privação de não ter um teto, de não ter uma terra para poder plantar com dignidade, tirar o seu sustento e vender de forma mais barata para a cidade e a adjacência. Então, a República da época, ela teve um papel importante, certo? Dizer que não teve, mas teve também um papel importante, que foi trazer a tecnologia, o desenvolvimento, mas isso foi muito focado em uma região do Brasil, né? Região sul. Por isso que existe um mito até hoje de muitos camponeses achar que São Paulo é o melhor lugar do mundo, é a utopia, onde vai ter o trabalho, onde vai ter isso. Isso é uma ilusão. Se você for para São Paulo, você vai ver lá muita desenvoltura, muitas tecnologias, mas no passado isso aconteceu muito mais. Mas é também um local de desempregados, moradores de rua, situação muito difícil. A cidade grande é um local muito difícil também. Dá certo quando você consegue alguma coisa, mas quando não consegue, é uma situação de calamidade. É tanto que aqueles programas de volta para minha casa, que passavam no Gugu, ali representando pessoas na vida real, que foi em busca do sonho, de ter um emprego, de ter uma vida melhor, para a região sul e geralmente acabou se transformando em moradores de rua, ou então pessoas que foram sobreviver trabalhando de alguma forma, como peão, ou então em restaurantes, e acabaram morando em favelas. Teve uns que ascenderam, né? Mas essa dificuldade na região sul é fato. E é importante ressaltar que o povo nordestino foi o povo que construiu esse país, né? Porque a região sul, a própria capital atual, né, Brasília, foi construída por nordestinos, a mão de obra nordestina, trabalho nordestino, né? Muitos pedreiros, entre outros, serventes, isso aí está na história também. Mas aqui nós estamos falando do século XIX, estou só fazendo essa ligação para que vocês possam entender onde nasceu essa questão da desigualdade social e que vem se desenrolando, né, como um fio histórico até os nossos dias. E no caso aqui, apontando a gênese, ou seja, a origem do conflito que desembocou nessa tragédia, a Guerra de Canudos. Então a política republicana, voltada para as elites do campo e da cidade, provocou um descompasso, ou seja, né, um desequilíbrio, uma desigualdade tremenda no universo das massas camponesas, custando muito caro para os pobres da área rural. O camponês é o lavrador da terra, aquele que trabalha de sol a sol e é capaz de produzir os gêneros alimentícios que serão destinados para as cidades e até mesmo para outros países. Então é importante lembrar, se hoje você vai no supermercado comprar arroz, feijão, macarrão, qualquer tipo de cereal, leite, legumes, verduras como um todo, aquilo ali não nasceu ali. O que está nas prateleiras foi algo plantado com suor, trabalho de um camponês. É claro que hoje nós temos tecnologia de ponta muito avançada, né? Nós temos o agronegócio, que é a agricultura juntamente com empresas dentro da própria terra, onde o agrônomo, né, o dono da terra, ele controla desde a espiga de milho no seu nascimento, o feijão, o arroz, a soja, até a parte de industrialização do produto, por isso que chama de agronegócio, né, agricultura como negócio empresarial, e a maior parte dessa produção, né, o melhor vai para fora. O que nós temos nos supermercados, a maior parte vem da agricultura familiar, ou seja, daquele trabalho feito na lavoura
do camponês pobre, né? Não é do grande latifundiário, né? E muitas vezes você não para refletir que essas pessoas, elas trabalham muito para poder a gente ter no supermercado todos esses cereais, essas sementes necessárias para a nossa alimentação cotidiana. E claro, isso é uma questão política também, econômica e social. Porque se fosse dado para o camponês pobre a condição dele ter uma sustentação, né, e uma produção mais eficiente, essa alimentação seria muito mais abundante e mais barata para os trabalhadores da cidade. Mas o que existe é uma divergência entre o grande latifundiário, juntamente com a política que tem as máquinas, as tecnologias, as grandes irrigações, né, independente de chover ou não, eles têm tudo isso. E o camponês da agricultura familiar, geralmente ele não tem todas as tecnologias necessárias para poder desenvolver a sua cultura do plantio. Mas mesmo assim consegue produzir, né, claro, com uma disparidade muito grande, né, uma desigualdade muito grande do grande latifundiário. E passa a atender as comunidades e as cidades. E são pessoas que sofrem muito, porque depende muito também da chuva, ou de uma irrigação muito pobre, né? Porque irrigação de ponta necessita de tecnologia de ponta. E hoje é possível você plantar e colher até mesmo no deserto, no semiárido, porque existe tecnologia para isso. A tecnologia de perfuração de poços, a tecnologia do gotejamento, que são tecnologias altamente sofisticadas, que têm a capacidade de garantir uma agricultura de grande capacidade de desenvolvimento. E claro, de grande produção. Mas isso foi transformado numa condição política, né, econômica, que não deixa de ser, e essas questões, infelizmente, causam entraves, né? Isso gera fome, isso gera desigualdade, isso gera conflitos. A luta pela terra e os conflitos, né, é algo vigente ainda na sociedade. Entra governo e sai governo, e esse problema, a questão da reforma agrária, que seria a distribuição de terras para os pobres do campo, isso não foi uma questão resolvida aqui no Brasil. Situação resolvida em outros países. Então, ainda no final do século XIX, os camponeses atendiam a uma política que barateava o seu trabalho, sem dar importância às possíveis consequências de uma revolta camponesa. Fato esse provocado por uma política que passou a satisfazer uma minoria, burguesia no Brasil da época. Quando esse termo burguesia, gente, se trata de uma classe, né? Classe dominante. Esse termo surgiu na Inglaterra. Quem era a burguesia? Foram aqueles que tinham as suas propriedades, né? Suas pequenas ferramentas, que a partir daí foram crescendo, se desenvolvendo e se tornaram grandes proprietários e a classe dominante a nível mundo. São os detentores, né, dos meios de produção. E foram eles também os precursores, por mais que exista a crítica, o curso da tecnologia e do desenvolvimento econômico, né, por mais que isso tenha se concentrado na mão de um pequeno grupo, que aí a burguesia pode chamar de elite também, mas foram eles que deram o pontapé inicial nessa questão das tecnologias, que é o capital, né, o capitalismo. Com o advento do capitalismo, o desenvolvimento e as novas tecnologias, não era mais necessário a manutenção de escravos, né? Isso era uma mão de obra considerada ultrapassada, porque agora nós temos
o advento da máquina, na época, a máquina a vapor, entre outras já em desenvolvimento. Sem falar que hoje nós temos tecnologias muito mais avançadas, né? Não só na área de transporte, como na área de telefonia, aérea, naval, entre outros. Mas ressaltando que tudo isso foi resultado dessas primeiras investidas do capitalismo, dessas tecnologias. Que o capitalismo também tem as suas vantagens, né? Sem o capitalismo o mundo não teria também chegado ao aparato e à condição tecnológica que se tem hoje no mundo contemporâneo. Então não é exagero afirmar que a fome e a miséria assolavam o sertão nordestino, né? Nordeste brasileiro. Pode-se dizer também o sertão nordestino. Desse modo, a política da nova república nada fazia para atender de maneira satisfatória e humanitária os trabalhadores do campo. A produção de trabalho no campo, relacionada aos cereais, não chegava para as camadas pobres camponesas. Então, mesmo com esse conhecimento, essa tecnologia toda, mas isso não chegava, né? Isso não conseguia atender de fato as camadas mais despossuídas, mais pobres, que são os camponeses. A política desigual dos latifundiários só contribuía cada vez mais no aumento de famintos e miseráveis, que viviam em farrapos nos campos dos grandes proprietários de terras. Com as orientações do líder religioso, Antônio Conselheiro, o povo passou a abandonar as fazendas dos coronéis, buscando agora focar na construção de uma comunidade que atenda às necessidades básicas dos pobres. Então as pessoas passaram a buscar condições, né? Então passaram a se juntar e buscar essas condições. Seguir o conselheiro era considerado uma ameaça para a produção dos latifundiários da República. Ou seja, seguir o líder, né, religioso, carismático, Antônio Conselheiro, era uma ameaça para a República e para os coronéis, porque a mão de obra dos coronéis agora ia ficar escassa, ou seja, difícil, porque os camponeses agora estavam em busca dessa comunidade, né, que o conselheiro apregoava com muito entusiasmo. Então a concentração de terras, na opinião dos coronéis, não poderia ser utilizada pela classe pobre nordestina, pois essa ideia era considerada uma subversão, uma ameaça para os interesses dos ricos da época, mesmo sabendo que os trabalhadores camponeses viviam em uma situação de penúria. Então mesmo essa classe, né, essa elite latifundiária, mesmo sabendo da situação de pobreza e de miséria do povo, mesmo sabendo disso, não aceitava que essas pessoas tivessem acesso à terra para poder trabalhar com dignidade e tirar o seu sustento. Não aceitava. Então o conselheiro e seus seguidores passaram a repelir a República, defendendo a monarquia, visão essa que era totalmente desfavorável aos interesses elitistas da época, né? Ou seja, da República, surgida em 1889. Essa data aqui, gente, é um erro de digitação. É 1889. Então, o povo de Canudos, mesmo sabendo que a República não acataria essa ideia, permaneceram se organizando e lutando para consolidar os objetivos para uma vivência comunitária, focando em um movimento social, fraterno, saudável a todos da comunidade de Canudos. Situação que não foi bem vista para a República,
recém-fundada, o fenômeno de Canudos provocou espanto na classe latifundiária quando perceberam a disposição dos camponeses em relação à organização e à luta espontânea na busca de sobrevivência no semiárido nordestino. Canudos aumentara em 3 semanas de modo extraordinário a nova do último triunfo sobre a expedição Febrônio, avolumada pelos que espalhavam, romanceada já de numerosos episódios, destruíra as últimas vacilações dos crentes, que até então tinham temido procurar o falantério de Antônio Conselheiro. Como nos primeiros tempos da fundação, a todo momento pelo das colinas apontavam grupos de peregrinos em demanda da paragem lendária, trazendo todos os haveres, muitos carregados em redes e parentes enfermos. Os camponeses abriram mão do trabalho nas terras dos latifundiários e buscaram construir o seu espaço em Canudos, sendo o local uma antiga fazenda sem produção, agora nas mãos dos camponeses, que passaram a chamar o local de Belo Monte ou Arraial, local que entrou para a história com o nome de Guerra de Canudos. Então, gente, vocês perceberam aí, né, os episódios que foram marcantes na Guerra de Canudos. E no final aí nós temos, só voltando aqui um pouco, nós temos esse último slide tratando do que aconteceu, né? Aí amanhã será enviado para vocês as questões, tá certo? Até a próxima, bom estudo.